Olá pessoal, boa noite, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira e hoje nós vamos começar a nossa ADNP semana 4, dando continuidade ao que nós vimos na aula passada. Hoje eu vou falar para vocês o que é que significa o efeito tesoura, quais as implicações pode causar numa empresa e trazer o gabarito da Magazine Luiza, que foi o que eu pedi que vocês fizessem, já com parte do conteúdo de hoje. Então, o assunto vai estar disponível nesse artigo aqui, chamado Análise da Sustentabilidade Financeira sob a ótica da gestão do capital de giro e da estrutura de capital, estudo de caso, um artigo que eu escrevi com duas alunas minhas à época, em 2006. Então, além de ter material teórico para vocês lerem, o que eu quero focar aqui é no efeito tesoura. Quando é que isso acontece? Isso vai acontecer toda vez, gente, que o valor do capital circulante líquido for menor que a da necessidade de investimento em giro. Lembre-se, quando o CCL é maior que a NIG, eu tenho eficácia na gestão do capital de giro, porque significa que eu tenho dinheiro para financiar o meu ativo circulante. E a necessidade de investimento em giro é justamente a quantidade de recurso mínima que eu preciso para financiar o meu ativo circulante. Então, quando a NIG é maior que o CCL, que é quando acontece nessa situação aqui, então significa que você não tem recurso suficiente para financiar seus investimentos em giro. Então, isso normalmente acontece quando você não tem recursos suficientes de longo prazo para financiar seus ativos de longo prazo. Então, o que acontece? Parte desse recurso vai ter que vir do curto prazo, e aí falta dinheiro para financiar seu ativo circulante. Então, por isso que se chama efeito tesoura, porque essa figura lembra uma tesoura. Então, o ideal é você estar nessa região aqui e evitar essa região aqui. Então, isso daqui seria a nossa curva teórica. Se você continuar lendo o artigo, você vai encontrar aqui embaixo uma análise prática de uma empresa que nós fizemos à época, era uma empresa de publicidade. Então, se vocês observarem nesse início aqui, ó, o CCL está em azul, NIG está em vermelho e o saldo em tesouraria, o saldo disponível, está em verde. Então, se você for observar aqui em março de 2001, até mais ou menos setembro de 2002, veja que o CCL sempre é maior que a NIG. E a consequência do CCL ser maior que a NIG é que teu saldo em tesouraria sempre é positivo. Então, até setembro de 2002, dado que vocês estão vendo aí, a situação da empresa era uma situação sólida. Quando começou a entrar aqui no último trimestre de 2002, aí que acontece o efeito tesoura, você percebe que a NIG está sempre maior que o CCL. Por consequência, o saldo disponível da empresa passa a ficar negativo. E aí ela sai de uma situação sólida para uma situação insatisfatória. Aqui eu tinha eficiência e eficácia na gestão do capital de giro. Aqui eu só tenho eficácia, eu não tenho mais eficiência na gestão do capital de giro. Então, lembrando, naquela tabela de classificação que eu já passei no outro artigo para vocês, ela estava numa situação sólida, que era a estrutura 2, ela estava numa situação de solvência, e aí passou aqui para essa situação 3 aqui, né? Mas aí vocês considerem a tabela anterior, do artigo anterior, ela foi para essa situação aqui de insatisfatória. Certo? Aqui vocês consideram essa classificação porque do artigo mais recente faz mais sentido. E então, veja só, saindo da situação sólida para uma situação insatisfatória. Eu tinha eficácia, continuei tendo eficácia, mas eu perdi aqui em eficiência. Certo, pessoal? Bom, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o resultado para a Magazine Luiza, que eu pedi para vocês fazerem na atividade anterior. Então, esse arquivo também vai estar disponível para vocês. E vejam que está aqui a classificação, só que agora eu peguei de 2016 até 2019. Aqui também vocês vão encontrar o passivo. E a novidade aqui é que vocês vão ter também a demonstração do resultado do exercício.
porque ela vai ser útil para nós calcularmos o ciclo financeiro. E o que é o ciclo financeiro? É uma vez que a Magazine Luiza leva para adquirir mercadoria de fornecedores, para revender a prazo e quando essas vendas a prazo voltam a ser vendas, voltam a ser entradas de caixa para a empresa, ou seja, dentro de toda a parte do ciclo operacional da empresa, que é comprar mercadorias, vender e receber, ela quer saber, eu quero saber quanto tempo isso demora. E a ideia é que quanto menor for o ciclo financeiro, melhor para a empresa, porque significa que melhora a liquidez da empresa. E aí a fórmula que eu vou trazer aqui para vocês, que está bem aqui na linha 18, que é justamente a divisão entre a NIG, que é a necessidade de investimento em giro, pela receita bruta de vendas, que vai estar lá na DRE, na célula C3, vezes 360. Então vamos lá. Se você observar aqui a situação da Magazine Luiza, que eu até montei um gráfico aqui para facilitar a visualização, veja que o CCL dela é sempre positivo e crescente. Vocês fazem a leitura aqui da direita para a esquerda. É positivo e crescente. Isso é um ótimo sinal, porque significa que ela está aumentando a liquidez dela. Ela está aumentando a eficácia dela. Então, ou seja, cada vez mais ela tem dinheiro para financiar mais o ativo circulante dela, ou seja, o seu capital de giro. Veja que também a NIG dela, antes ela era negativa e passou a ser positiva e crescente. Então lembra que quando você tem um CCL positivo e uma NIG negativa, significa que você está numa situação excelente, ou seja, que em 2016 ela estava na melhor situação possível que a empresa poderia estar. Só que aí vocês perceberem, a partir de 2017 até 2019, a NIG dela tem aumentado, muito em função de que para ela atingir maiores consumidores, ela teve que aumentar as vendas a prazo para esses consumidores. Só que ela tinha capital para poder atender esse aumento. Então, se vocês observarem, o saldo de tesouraria dela também aumenta substancialmente ao longo do tempo, entre 2016 até 2019. E aí você tem aqui o saldo financeiro. Então, chama a atenção aqui para vocês quando ele é negativo. Quando o saldo financeiro é negativo, é justamente a melhor situação que a empresa pode ter, que é quando ela recebe antes de pagar. Quando ela começa a ficar positiva, então significa que ela está pagando antes de receber, só que ela tem dinheiro para financiar o capital de giro dela. Então aqui ela demorava em média 10 dias para cada venda a prazo que ela fazia ela receber, e isso está subindo, caminhando para casa dos 30 dias. Ok? Então, com isso, pessoal, é a parte teórica da análise da gestão do capital de giro que eu vou cobrar para vocês. Para continuar aqui, quando o CCL é positivo e a NIG é positiva, mas o saldo em tesouraria é positivo, então ela está numa situação sólida. E assim ela permanece de 2017 a 2019. Em termos de gestão do capital de giro, a Magazine Luiza, nesses 4 anos, ela apresenta uma sólida gestão do seu capital de giro, oscilando entre situações de excelente e sólido. Lembrando a vocês que quarta-feira eu farei com vocês uma aula síncrona, justamente para tirar eventuais dúvidas sobre o assunto. Obrigado, pessoal. Até a próxima.